Você já sentiu o corpo estremecer sem motivo? Já acordou no meio da noite com a respiração alterada, como se algo dentro de você tivesse mudado, sem sua permissão? E se o que chamamos de despertar espiritual não for uma iluminação suave, mas um colapso silencioso do que você acreditava ser real? Quando você tenta permanecer apenas no plano do espírito, ignorando o corpo, está cortando a raiz da árvore que te sustenta. Alan Watts. Falar sobre despertar espiritual costuma soar bonito, leve, quase angelical, mas há algo profundamente desonesto nessa suavidade artificial. Porque despertar, de verdade, é algo que o corpo sente antes mesmo de a mente compreender. Não é sobre chakras coloridas, nem sobre paz instantânea. É sobre confusão, sobre dores que não passam com analgésicos, sobre sentir o coração doer fisicamente, sem que haja qualquer diagnóstico. Todos nós, em algum momento, fomos ensinados a ver o corpo como um fardo, algo que precisa ser dominado, disciplinado, purificado. A espiritualidade, para muitos, tornou-se uma tentativa de fuga do mundo físico. Mas Alan Watts nos convida a um mergulho oposto, o de reconhecer que não existe iluminação que despreze a carne, nem transcendência que ignore o tremor das mãos ou a angústia no estômago. E talvez, só talvez, seja o próprio corpo quem te conduz à verdade. Mas ele não fala em palavras, ele sussurra em febres, em insônias, em arrepios que surgem quando nenhuma lógica parece fazer sentido. Vamos conversar sobre isso. Este vídeo é um mergulho íntimo nos efeitos reais e físicos do despertar espiritual. Não os efeitos místicos idealizados, mas os sintomas que confundem, que assustam, que transformam sua relação com o prazer, o tempo, o alimento, o toque. Vamos explorar as zonas de atrito entre consciência e matéria, onde cada célula parece estar reescrevendo a história do seu próprio existir. E para isso, vamos atravessar a noite juntos. Prepare-se para encarar a parte mais esquecida do seu próprio despertar, o corpo, não como um fardo, mas como o primeiro altar onde o sagrado se manifesta. Você está parado, talvez numa fila, talvez sentado sozinho à mesa, talvez olhando fixamente para a própria mão, e de repente, algo pulsa. Não é dor, não é medo, é como se algo tivesse se movido dentro de você, mas não havia ninguém lá. Há um calor estranho atrás dos olhos, um arrepio nas costas. O coração bate de um jeito novo, como se estivesse tentando dizer algo sem palavras. E você percebe, o corpo está tentando acordar antes da mente. Ninguém te avisou que seria assim, que o despertar espiritual não começaria com mantras ou visões transcendentes, mas com cansaço, tontura, tremores, com sensações que você não sabe nomear, mas que te fazem pensar: tem algo errado comigo. Mas não tem. Alan Watts uma vez disse que o ego é uma ilusão socialmente aceitável, e talvez o corpo seja o primeiro a perceber quando essa ilusão começa a ruir, porque ele sente antes, ele pressente o colapso. A mente ainda tenta manter a pose, racionalizar, mas o corpo já está em outro lugar. Ele não pergunta se é o momento certo. Ele desarma. Você sente um formigamento subindo pela espinha, como se estivesse sendo sutilmente desmontado por dentro. E talvez esteja, porque o corpo, quando desperta, não pede permissão. Ele rasga as camadas. Não há mapa. Só um vazio vivo e respirante. E você começa a perceber o quanto viveu longe de si, o quanto anestesiou, com comida, com controle, com pensamento. Despertar dói, mas não porque há algo errado. Dói porque o corpo precisa aprender a existir sem máscara. Ele não é mais só um suporte para a mente, ele quer participar da dança, quer ser ouvido, sentido, respeitado. Você começa a dormir menos ou demais. Sente cheiros mais fortes, sons mais agudos, luzes mais incômodas. Seu estômago rejeita alimentos que antes pareciam inofensivos. Seu peito pulsa como se algo quisesse sair. Você acha que é ansiedade, mas é a alma empurrando a pele de dentro para fora. Imagine um vaso de barro antigo, trincado. Agora, despeje dentro dele uma substância luminosa, quente, viva. As trincas aumentam, o vaso geme, mas essa luz não veio destruir. Veio mostrar que o vaso nunca foi feito para conter, mas para irradiar.
Assim é com o corpo. Durante o despertar, ele não aguenta mais conter quem você é de verdade. Então ele começa a mudar, a vibrar, a pedir silêncio, a pedir natureza, a pedir descanso, a pedir verdade. Você acha que está ficando doente, mas talvez esteja ficando inteiro. O corpo, esse velho companheiro, negligenciado, essa casa em ruínas que você tratou como máquina, ele agora canta, mas não com voz, com sintomas. Seus temores, suas febres sem causa, seu coração acelerado no meio da paz, tudo isso é poesia corporal. É uma linguagem sagrada. É ele dizendo: estou aqui, não sou separável, não sou instrumento, sou templo. Você não pode despertar só na cabeça. A cabeça mente, o corpo não. Ele treme quando algo está errado e também quando algo está prestes a nascer. Alan Watts dizia que, quando você tenta controlar a vida, ela escapa entre os dedos. O corpo sabe disso, por isso quando você desperta, ele deixa de resistir. Ele começa a fluir, e você sente. Pela primeira vez você sente de verdade, não com pensamentos, com pele, com músculo, com os ossos. E essa sensação, confusa, viva, incontrolável, é o primeiro sussurro da consciência em sua forma mais encarnada. Você está voltando, não ao céu, mas ao próprio corpo, e isso é o começo da verdadeira espiritualidade. Agora me responda, você já sentiu que o maior obstáculo não está no mundo lá fora, mas dentro da sua cabeça? Às vezes o problema não é o que está acontecendo, mas como você interpreta, reage e se sabota. Existe uma técnica que ajuda a reorganizar os seus padrões de pensamento e te dá estrutura para tomar decisões conscientes, com base em lógica, clareza e valores internos. Ela combina elementos da filosofia aplicada com neurociência moderna e exercícios de autoconhecimento prático. Muitas pessoas que estavam presas em ciclos de ansiedade, procrastinação ou impulsividade conseguiram finalmente assumir o controle da própria mente depois de aplicar esse processo. Deixamos um vídeo completo com todos os detalhes no nosso site. Se quiser entender como funciona, escaneie o QR Code na tela ou clique no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Eu achei que estava doente. Começou com uma pequena pressão no peito, como se alguém tivesse deixado uma pedra ali, bem no centro. Nada grave, pelo menos não o suficiente para chamar de dor. Mas estava lá, persistente. Suficiente para me fazer parar no meio de uma frase e pensar: tem algo errado comigo. Mas não era físico, e também não era mental. Era outra coisa. Logo vieram os arrepios. Não aqueles que a gente sente de frio ou medo, mas uma corrente elétrica sutil percorrendo a espinha, como se alguma presença invisível estivesse ativando meu corpo por dentro. Os dedos formigam. Às vezes minhas mãos suavam sem motivo. Às vezes pareciam geladas demais. O sono virou um campo de batalha. Às 3 da manhã eu acordava com o coração acelerado, sem ter sonhado nada, sem ter ouvido nada. Só aquela sensação estranha de que alguma coisa estava tentando atravessar minha pele, e não era deste mundo. Pensei em tudo. Estresse, burnout, crise de pânico, desequilíbrio hormonal. Fiz exames, nada, ninguém sabia o que era. Mas eu sabia, não em palavras, em sensação. Era como se meu corpo estivesse rejeitando algo antigo e, ao mesmo tempo, se preparando para algo que ainda não tinha nome. A comida começou a pesar. Café me dava enjoo. Álcool, dor de cabeça imediata. Doces me deixavam deprimido. Eu, que sempre fui apegado ao prazer da boca, comecei a olhar para a comida com desconfiança. Meu apetite não sumiu. Ele mudou. Era como se o meu organismo dissesse: isso não serve mais para você. E isso me assustou. Me senti frágil, irritável, hiperconsciente de tudo. O barulho do trânsito me feria. Luzes de LED pareciam punhais nos olhos. Perfumes artificiais me causavam náusea. Me perguntava: será que estou enlouquecendo? Mas havia um silêncio novo dentro de mim. Um silêncio que, mesmo no meio do caos, parecia me observar. E esse silêncio dizia: isso é necessário. Não era punição, era purificação. Eu me dei conta de que meu corpo sempre gritou. Eu só não sabia ouvir. E agora,
Ele não estava mais disposto a sussurrar. Ele urrava. Às vezes, vinha uma tristeza sem história, como se algo estivesse sendo enterrado dentro de mim. Outras vezes, uma leve euforia sem motivo, como se um novo tipo de vida estivesse se preparando para nascer. Eu sentia isso nos músculos, no sangue, no toque, no jeito como meu corpo se movia sem que eu pensasse. Mais lento, mais presente, menos automático. Era desconfortável, era estranho, mas era real. Era o corpo iluminando-se, não com luz, mas com verdade. A espiritualidade não estava na mente, não nos livros. Estava ali, na febre sem doença, no tremor sem medo, no cansaço que não vinha do esforço, mas da desprogramação. Eu não estava sendo punido, eu estava sendo reescrito. O corpo era o campo, e o desconforto era só a terra se abrindo para que algo novo brotasse, algo que, enfim, eu não precisava mais entender. Só sentir. Você senta para comer como sempre fez, os mesmos movimentos, os mesmos talheres, o mesmo prato, mas algo já está errado antes da primeira mordida. O cheiro que antes despertava agora sufoca. A mastigação parece arrastada, como se os músculos estivessem desinteressados. A comida entra, mas não encontra lugar. Você continua por hábito, mas o corpo começa a fechar portas sem te avisar. A digestão se arrasta, o cansaço bate, e uma náusea silenciosa aparece, não no estômago, mas no gesto. Você sente que algo ali não pertence mais a você. Não é fome que te move, é repetição. E a repetição agora pesa. Você insiste, repete o prato, o tempero, o horário, mas o corpo responde com recusa. Ele não grita, ele reduz, ele desacelera, ele sinaliza: isso não vibra comigo. A fome muda de forma, não é mais por comida, é por leveza, é por presença no ato de se nutrir. Você começa a desejar o simples, não por regra, mas por verdade. E quando chega a noite, a estranheza se repete. Você deita com o corpo exausto, mas a mente desperta. Ou o contrário, o sono vem, mas não carrega. Você acorda no meio da madrugada, não por ansiedade, mas por algo interno que pulsa. Você olha para o escuro e sente que há trabalho sendo feito por dentro. Não sabe o quê, mas sabe que não está parado. Sonhos intensos, movimentos involuntários, sensações que atravessam como se o corpo estivesse desintoxicando o invisível. E no dia seguinte, ao invés de sentir descanso, sente espaço, como se algo tivesse sido retirado de dentro, como se estivesse mais limpo, mais leve, mais perto. O prazer começa a reagir da mesma forma. Aquilo que antes te excitava, agora soa como barulho. O toque sem entrega cansa. O beijo sem verdade perde o gosto. O corpo não quer mais o que é rápido, o que é raso, o que é funcional. Você busca e não encontra. Procura e não se satisfaz, porque o corpo já não aceita ser usado como válvula de escape. Ele quer o oposto, ser canal de presença. Agora é no detalhe que o prazer vem, na água quente do banho, na música que arrepia, no olhar que permanece depois da palavra. O corpo vai negando o que não sustenta, e você, sem perceber, começa a seguir, a comer diferente, a dormir diferente, a tocar diferente, a desejar diferente. E um dia você para diante de um espelho e não sabe dizer o que exatamente mudou, mas sabe que aquilo que te habitava já não está lá. O corpo rejeitou tudo que sustentava o personagem e agora só obedece a um critério: verdade. Você está parado, mas algo continua se movendo. Talvez esteja sozinho, talvez entre pessoas, mas por dentro você já não está exatamente ali. A sensação vem como uma maré, subtil, lenta. E quando você percebe, já está imerso. Tudo ao redor parece mais próximo e ao mesmo tempo mais estranho. Como se as bordas do mundo tivessem sido apagadas. Como se sua pele não definisse mais onde você termina. Você toca numa superfície e ela parece viva. Escuta um som e ele entra como se atravessasse a carne, respira e sente que não está respirando sozinho. O corpo parece mais poroso, o mundo mais íntimo. E o eu começa a derreter nas margens do que sempre foi o outro.
Você pisca os olhos e algo vibra. Olha para uma árvore e ela olha de volta. O vento não sopra. Ele acaricia. O tempo desacelera. E pela primeira vez tudo parece estar exatamente onde deveria estar. Você tenta explicar, mas não tem como. A mente quer um nome. O corpo oferece silêncio. Não é êxtase, não é alegria. É um tipo de comunhão silenciosa, sem palavras, sem promessa, sem dono. Você percebe que passou a vida tentando manter distância, tentando proteger a identidade, o limite, a forma, mas agora tudo isso escorrega. E, surpreendentemente, não há pânico, há entrega. Uma entrega quase infantil, como quem afunda num rio e percebe que não está se afogando, está voltando. A pele começa a doer, não fisicamente, mas como limite. Ela parece pequena demais para contar o que você está sentindo. O corpo pulsa por dentro, como se estivesse crescendo além da própria carne, e junto disso vem o cuidado, com o outro, com o mundo, com o ar que se respira. Você não consegue mais pisar com pressa, falar por falar, tocar sem escutar, porque agora tudo toca você também. Você entra num lugar e sente o que não é dito. Cruza com alguém e carrega a densidade do que o outro esconde. Assiste uma cena qualquer e ela gruda em você por horas. É sensibilidade, mas também é trabalho. Estar assim, inteiro, aberto, disponível. É como andar sem pele, tudo atravessa. E, ainda assim, você não quer voltar ao estado antigo, não quer mais ser cego, não quer mais se esconder dentro do próprio corpo. O corpo virou passagem, o corpo virou campo, e por isso qualquer coisa que seja ruído, fere. Mentira, fere. Performance, fere. Arrogância, fere. Ruídos sem alma, cortam como vidro. Você começa a escolher com quem falar, por onde andar, o que comer, o que ouvir, e não por ego, mas por sobrevivência energética. Você percebe que estar no mundo não é mais só ocupar espaço. É vibrar junto, é cuidar do invisível. E então, no meio de tudo isso, vem o silêncio. Não o silêncio de fora, mas o que surge dentro. Um lugar onde o tempo para, onde não há perguntas, nem urgência, só presença. Você não precisa mais saber quem é, só estar. Não precisa mais provar nada, só respirar. Não precisa mais se proteger, porque agora você é o próprio espaço. A pele desaparece, e no lugar dela nasce algo mais vasto, algo sem nome, mais cheio de vida. Você ouve seu nome, e por um segundo ele não faz sentido. Alguém te chama e há um atraso entre o som e a resposta. Você reconhece as letras, o tom, a intenção, mas não sente que aquilo é você. É estranho, como se o nome tivesse perdido a densidade, como se você tivesse sido chamado por um papel antigo que já não te serve. Você tenta repetir para si mesmo, eu sou, mas não consegue terminar a frase, não por dúvida, mas por silêncio. O eu está ficando oco. Não há crise, não há choro, não há drama, só uma espécie de vazio funcional, como se a estrutura da sua identidade tivesse começado a rachar sem barulho, sem aviso. Você levanta da cama, mas não sente que está interpretando ninguém. Anda pelos cômodos da casa sem carregar o personagem. Não há máscara nem pose, mas também não há certeza. Você conversa com alguém e percebe que não sabe mais qual expressão usar. Sente uma vontade de não responder, não por cansaço, mas por integridade. Porque qualquer frase parece falsa quando o eu que falava já não está ali. Você vai para o espelho, olha para o próprio rosto e por um instante, ou por vários, não se reconhece. Os traços são os mesmos, mas o olhar está outro, como se uma parte antiga tivesse partido e deixou só a carcaça daquilo que você achava que era você. Você tenta lembrar do que gostava, das manias, dos planos, das opiniões, mas tudo está em suspensão. A roupa que antes te vestia com firmeza agora parece fantasia. As palavras que você usava com orgulho agora soam ocas. As vontades que te guiavam agora não levantam da cama. Você começa a ficar leve, não no corpo, mas na identidade, leve demais para sustentar convicções.
leve demais para brigar por certezas, leve demais para se defender de coisas que já não te atingem. Não há mais quem defender. Você se vê em situações em que antes reagiria, mas agora apenas observa, não porque virou santo, mas porque não encontra mais dentro de si o ponto que ardia. Ele sumiu, e você não sabe se isso é libertação ou desintegração, talvez os dois. Você começa a perceber que muito do que você achava que era a resposta, era a defesa, era a construção, o gosto, a escolha, a pressa, tudo aprendido, tudo emprestado, tudo imitado. E agora que você está em silêncio, o eco some, e no lugar dele vem um espaço imenso, inabitado, nu. Você tenta se agarrar a algo, mas nada segura, nenhuma ideia fixa, nenhum título, nenhum sou isso. Você começa a habitar o intervalo, entre o que era e o que virá, entre o rosto antigo e o que ainda não nasceu, entre a história que você contou e o silêncio que agora responde por você. As pessoas ao redor estranham, dizem que você está diferente, mais distante, mais calado, mais lento, e você sorri, mas não explica. Porque não tem explicação. Você não sumiu, só não está mais atuando. Você ainda está aqui, mas mais como presença do que como personagem, mais como corpo do que como nome, mais como consciência do que como afirmação. E sim, às vezes dá medo, porque o eu que você conhecia era ao menos previsível. Tinha história, tinha um roteiro, tinha bordas. Agora, tudo é espaço, mas esse espaço é onde algo novo pode nascer. Talvez o despertar espiritual não seja uma luz divina que entra do alto. Talvez seja uma rachadura, um colapso calmo, uma desmontagem lenta da ilusão de quem você achava que era. O corpo não mente, a pele sente, e quando a mente tenta resistir, ele entrega os sinais, nas costas, no estômago, no silêncio. Não é ele que adoece, é você que está nascendo de novo. E o corpo apenas abre espaço. Alan Watts dizia que você não é uma alma dentro de um corpo, mas um corpo dentro da alma do mundo. Talvez o verdadeiro despertar seja isso. Perceber que nunca houve separação, que aquilo que você sente não é seu, é do todo, e que no fim não há nada a entender, só a ser, presente, inteiro, vivo. Eu precisei escrever esse roteiro num daqueles dias estranhos, em que a mente não quer funcionar, o corpo dói sem motivo e tudo parece deslocado. Sentei em silêncio, fechei os olhos e percebi, havia algo pedindo espaço, não para ser explicado, mas para ser sentido. Esse texto nasceu ali, entre a respiração lenta e a ausência de respostas. Se ele tocou em algo dentro de você, é porque, de alguma forma, a gente se encontrou neste espaço invisível, onde as palavras ainda não chegaram, mas a verdade já está esperando. Obrigado por estar aqui, de verdade. Ah, e não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado se quiser acessar o conteúdo completo sobre o modelo de autotransformação que une neurociência e filosofia prática e que ajuda a desenvolver disciplina, clareza mental e direção real para a vida. Se você sentiu o corpo vibrar em algum momento desse vídeo, curte aí, ou não. Vai que o ego se dissolve antes de clicar, mas se ainda resta um fiapo de eu por aqui, aproveita e se inscreve no canal, porque os próximos vídeos não vão te explicar o mundo, vão te desmontar com calma, e nos vídeos que estão aparecendo na tela agora, tem um deles que talvez seja exatamente aquilo que você não quer assistir, mas deveria. Vai lá, eu te espero do outro lado.